Para esse passo a passo, vamos começar pelo corpinho, utilizando o molde Corpinho Die 4. Preenchi toda a cavidade do molde usando a massa branca e eu sempre deixo um pouco de massa assim, ó, passando, principalmente nessa região do bumbum, para o corpo ficar bem arredondadinho quando a gente desmoldar, tá? Depois do desmolde, eu venho com o pincel modelador removendo todas as rebarbas laterais. Com esse movimento, eu vou afinar um pouquinho as perninhas. Assim, ó, dos dois lados, com esse movimento. E pra posição, eu vou colocar a perninha dela assim um pouquinho pro ladinho, tá? Uma perna assim de frente e a outra perna assim pro ladinho. Corpinho já ressecado e estruturado com arame de 18, agora nós vamos fazer o sapatinho dela. O sapatinho dessa versão, dessa personagem, é uma sapatilha simples. Então, eu vou utilizar esse molde bola de medidas para utilizar essa medida aqui para fazer o sapatinho dela, tá? Lembrando que nós vamos tirar duas desse tamanho aqui. É só para fazer a medida. E depois eu faço esse movimento, deixando uma parte mais afinada e a outra mais gordinha. Vai ficar assim, ó, esse formato aqui. Eu vou passar uma camada de cola no pezinho, tá? Na parte de baixo e bem pouquinho aqui nos arredores. Depois eu passo um pouco desse pincel de água, só tirando um pouco do excesso da cola que possa ter ficado. E aqui agora é simples, ó. Eu vou encaixar aqui onde é o pezinho dela e vou empurrar essa massa assim, ó. Vocês conseguem ver que já vai se formando aqui como se fosse um sapatinho, ó. E aí agora, com o dedo, né, de forma aqui leve, eu vou levantando aqui as partes onde vai ser a lateral da sapatilhazinha dela e vou acomodando essa massa aqui, deixando aqui na frente maiorzinho, tá vendo? Mais gordinho, pra formar mesmo o sapatinho. Vocês vão vendo que já se forma, ó, o sapatinho dela, tá vendo? É bem simples. Lembre-se de fazer o processo dos dois lados e nós temos assim, ó, um sapatinho bem prático, né? Agora vamos pro detalhe desse sapatinho. Com um alisador e um pedacinho de massa rosa, eu vou fazer uma tirinha bem fininha pra gente fazer o detalhe da sapatilha, tá? Com o próprio alisador, nós vamos amassar um pouquinho. Lembra de deixar ele bem reto, bem retinho. E aí, amassa um pouco, assim, ó, pra ele ficar achatadinho, tá? E aí, é só passar a cola branca e a gente vai fazer, ó, esse pedacinho aqui da frente, tá? Pra dar o detalhezinho aqui na sapatilha, tá? Tira esse pedacinho aqui, ó. Depois de cortar o pedacinho certo, vocês vão precisar, aí vem com um pincel de água pra gente unir essa parte aqui no sapatinho. Com um pincel tipo filete, assim, ó, um pouco mais fino, não tão fininho, tá? Pode ser um pouquinho mais larguinho, assim, ó. Nós vamos fazer algumas marcações aqui que são da meia dela, não precisa fazer muitas até em cima, porque a gente tem o vestidinho que vai cobrir, tá? Mas até mais ou menos aqui a altura da coxa, assim já é suficiente, tá? Como eu faço? Primeiro eu faço algumas marcações básicas da onde eu vou fazer, ó. Tá? Eu acredito que só duas seja o suficiente, porque essa aqui é uma peça que ela é um pouco menorzinha. Então, eu acredito que só essas duas aqui já vai ser suficiente, tá? Então, com essa marca base, a gente vai aqui, aos poucos, ajustando pra ficar o mais reto que vocês conseguirem, tá? Para iniciarmos a roupinha, eu abri uma massa fininha. Deve ter aproximadamente 2 milímetros aqui, tá? 2,5 milímetros. Ela é fina, tá? Assim, num retângulo, para que nós possamos fazer a parte do vestido dela. O vestido, ele não chega a ter muitas pregas, tá? Ele não é todo pregueado, mas ele tem um pouco de movimento. Então, eu vou juntar, assim, algumas partes, ó. Fiz aqui todo o processo aqui ao redor, vocês estão vendo que não é muito pregueado, é só um pouco, tá? Juntei aqui e vou cortar essa parte aqui de trás pra gente já vestir nela ali e fazer o ajuste, tá? Ó. E aí, a altura pra ele não ficar muito comprido e nem muito curto, porque ele ainda vai secar um pouquinho, né? Ó. Com o estilete, eu vou tirar a parte aqui de cima, ó. Tá sobressalente. Como o corpinho já tá seco, não tem problema nenhum. A gente consegue tirar isso aqui com facilidade, ó. Tá vendo? Com o pincel modelador, eu vou puxando aqui pra cima, ó. Não se preocupe, aqui embaixo tá seco, não vai grudar. Só não faz muita força, né? Então, vai puxando, porque a gente vai subir aqui pra tirar mais um pouco desse excesso, tá? Pra fazer a parte de cima desse vestidinho dela, eu cortei um retângulo, mesma espessura da saia, tá? Que deve ter uns 2 milímetros, 2 e pouquinho. E fiz um furinho aqui no meio, que é pra gente poder passar o pescocinho dela, tá?
Olha só. Ela ficou assim, né? Depois que a gente fez todos os ajustes da saia. E agora, a gente vai passar aqui como se tivesse realmente vestindo ela, sabe? Assim, ó. E aí, vocês veem que aqui ficou muito grande, tá vendo? Mas tá tudo bem, porque a gente vai vir aqui com a tesoura e vai cortando até ficar da altura que a gente quer. E corta um pouco o excesso. Chegou no tamanho que eu preciso, agora eu vou juntar aqui um pouquinho as laterais, ó. É pra gente vestir ela certinho, ó. Bota aqui pro lado. Essa parte do braço pode juntar, porque a gente vai cortar pra depois colar os bracinhos dela, tá? E eu venho juntando aqui as laterais. E essa sobrinha aqui de cima, verifica se tá bem juntinho, pra quando cortar não ficar buraco. E aí, eu vou cortar aqui. Ó. Bom, depois é vir com o pincel modelador, deixando tudo bem lisinho aqui em cima, aqui onde a gente cortou principalmente, ó, pra ficar lisinho. E vem passando o pincel modelador nessa parte toda aqui, tá? Nos bracinhos, nós vamos utilizar o molde Bracinhos Die, tá? Aqui tem 2 modelos de bracinhos, nós vamos utilizar esse que tem aqui os dedinhos marcadinhos, tá? No preenchimento da cavidade do molde, eu coloquei já a divisão da manga da blusa dela, tá? Então, a parte de cima branquinho, um pouquinho de cola branca e preenchi o restante aqui com a massa do tom da pele que a gente tá usando pra fazê-la, tá? Vou fazer aqui o desmolde, que é simples, ó. Já sai assim, marcadinha. E com o pincel modelador, eu venho aqui tirando as rebarbas. Com a cola branca, agora eu faço aqui a colagem dos bracinhos no corpinho. E aí, vocês podem fazer a posição que vocês acharem melhor. Após fazer a colagem do bracinho, eu adicionei aqui um pedacinho de massa no mesmo tom da pele dela, para adicionar um pescoço um pouco mais altinho, porque como eu quero fazer ela com a cabeça um pouco inclinadinha assim pro lado, eu vou precisar de um pouquinho mais de pescoço. Então, eu coloquei um pouquinho de massa aqui, essa massa vai secar, vai reduzir um pouco e a gente vai ter uma espécie aqui de pescocinho a mais para conseguir fazer a posição. Basta colocar um pedacinho de massa com a cola branca e ir fazendo esse movimento aqui, ó, pra encaixar certinho aqui no tamanho do pescocinho que já vem, tá? A Moranguinho, ela tem um desenho aqui na roupinha dela, tá? Como o espacinho aqui é pequenininho, nós vamos fazer um desenho, assim, mais ou menos simulado, tá? Ela tem um moranguinho aqui no meio e a gente faz mais ou menos um formatinho, assim, de um morango. Tá? Aqui eu tô fazendo com a tinta vermelha. Eu vou colocar como se fossem as folhinhas do moranguinho. E ela também tem alguns losangos, assim, ó, bem do lado do morango, tá? Precisa ficar perfeito, pode fazer simulado, mais ou menos parecido. Ou você também pode colocar um adesivo, se você quiser. E agora, com essa ferramenta aqui, que ela é boleador e também pincel modelador, ó, tô utilizando essa bolinha aqui, nós vamos adicionar as bolinhas do vestido dela, tá? Ó, esse boleador aqui é ótimo porque já sai a bolinha pronta e aí é só a gente ir colocando aqui pelo vestido. E agora, para finalizar os detalhes da roupinha dela, eu vou utilizar a base, você também pode utilizar o verniz, para dar brilho aqui no sapatinho dela, ó. Vou passar no sapato inteiro, tá? Para a cabeça, eu vou utilizar o molde Cabeça Love LP. Preenchi toda a cavidade com a massa aqui no tom que eu vou precisar para fazer. E eu não utilizei bolinha de isopor. Eu deixei aqui, ó, uma quantidade de massa excedente. Você pode fazer dessa forma ou pode utilizar uma bolinha de isopor aqui dentro. Uma bolinha inteira de 25 ou meia bola de 30 milímetros, tá bom? Para desmoldar é muito simples. Após o desmolde, eu utilizo o pincel modelador para tirar as rebarbas. Nos olhos, eu vou utilizar o resinado F79 misto, tamanho P. Vou utilizar a cor verde. Encaixo os olhos. Vou utilizar o marcador de boca, tá? Esse aqui. Tem essa ponta aqui e essa boquinha aqui, que é uma boquinha menor. Para a pintura do rostinho, eu vou utilizar a paleta de maquiagem, que é essa aqui. Vou utilizar a tinta marrom para fazer os cílios e sobrancelhas. O pincel para fazer o blush, eu estou utilizando esse aqui. E para fazer os cílios e as sobrancelhas, um pincel desses tipo filete, assim, ó, bem fininhos. Sempre na hora de fazer o blush, dá uma batidinha no pincel para tirar o excesso. E esse pincel aqui, ele esfuma muito bem, ele já é próprio para isso. Essa personagem tem algumas sardinhas, então eu vou colocar aqui mais ou menos nessa altura um pouco de
pontinhos assim, ó, com a mão bem leve. Para os cabelos, eu abri uma massa num tom de rosa. Eu tô usando aqui o Pink Rodamina, tá? Pra atingir esse tom aqui de rosa. E eu abri a massa numa espessura aqui de mais ou menos uns 4 milímetros, tá vendo? Fiz assim, um formato oval, pra gente poder encaixar na cabeça dela, tá? Antes de encaixar na cabeça, eu vou fazer alguns cortes, que é pra gente conseguir fazer a parte de baixo das pontinhas do cabelo dela, tá? Eu faço cortes aqui aleatoriamente, tá? Com a esteca gravata, eu venho deixando tudo aqui bem lisinho, tirando essas imperfeições que a gente fez ali com a tesoura. Aqui também eu já vou fazer algumas marcações. Com a cola branca mesmo, eu faço a colagem aqui na cabeça, tá? Vou acomodando a massa aqui na cabeça dela. O cabelinho dela vai ficar mais ou menos assim, nós ainda vamos colocar as mechinhas, tá? Mas ele vai ficar mais ou menos assim. Para as mechas do cabelo, eu vou fazer algumas coxinhas alongadas, assim, ó. Mais fininha, assim, ó. Vou fazer várias, tá? E aí, depois a gente vai dando o movimento, conforme for colocando na cabeça. Vou fazer algumas pra depois ir colocando no cabelinho dela. Agora, eu vou encaixando todas as mechinhas. Eu fiz algumas mechinhas assim pra cima, menorzinhas, e umas mais compridinhas. E aqui eu vou adicionando, vou fazendo a franjinha dela, e aí vocês podem dispor da forma como vocês acharem melhor, tá? Com a esteca faquinha, eu vou fazer marcação aqui, ó, em algumas. Não muito, tá? Só uma marcaçãozinha pra dar um detalhe a mais aqui no cabelo. Para fazer o acessório da cabeça dela, que é como se fosse uma boina, eu estou utilizando aqui a massa no tom verde. Abri aqui numa espessura mais ou menos de uns 3 milímetros, 3,5 milímetros, tá? E eu vou utilizar esse cortador aqui, ó, que é o cortador oval do kit. Esse aqui é o terceiro corte, tá? A gente não vai utilizar o corte inteiro, mas só um pedacinho dele mesmo, que é pra fazer a parte da frente da aba, tá bom? Então, vou cortar aqui uma parte, ó. Não precisa ser todo, tá bom? Só um pedacinho mesmo. Com a tesoura, eu vou acertar aqui o corte pra deixar reto. E aqui na parte da frente, eu vou tirar só a pontinha, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. E já vou aqui arredondando. Que ele tem como se fosse aquela parte da frente das viseiras. Mais ou menos isso, tá? Então, tiro a pontinha e faço assim, ó. Vou arredondando aqui. Com a cola branca, eu vou fazer a colagem dessa primeira parte aqui na cabeça dela, tá? Ó. E aí, a gente pode dar o movimento assim aqui na frente. E para a segunda parte da boina, eu vou utilizar aqui o molde do Mário, que já tem essa cavidade aqui para fazer uma boina e vai encaixar perfeitamente para o que a gente precisa. E essa já é uma ótima notícia para quem já tem esse molde aqui do Mário, né? Olhem só. Ela sai perfeitinha. Agora, a gente vai só encaixar na cabeça. E agora, com a cola branca, é só vir aqui, ó, encaixando na cabeça dela, tá? A gente vai aqui puxando, depois tem que vir alisando tudo pra não ficar marca dos dedos, tá? Mas é só vir aqui assim, ó, encaixando e alisando. Eu fiz uma tirinha assim, de massa branca, comprida, igual aquela que a gente fez pra colocar no sapatinho, e eu vou passar aqui, ó, pra dar o acabamento da boina dela, tá? Ó, passar todo ao redor da boina dela. Com aquele tom de verde que a gente fez a viseira da boina, eu vou fazer duas coxinhas, tá? Uma maior e uma menorzinha. Uma coxinha mesmo, assim, ó. Tá vendo? E depois de fazer ela, só dou uma achatadinha assim, mas não muito, tá? Pra ela ficar ainda gordinha assim. Aí, eu vou colar uma na outra assim, ó. Desse jeitinho, assim. Com uma esteca assim, ó, com a ponta gordinha, a boina, ela tem uma descida aqui, tá vendo? E aí, bem aqui no centro dessa descida, eu vou fazer esse pontinho aqui, tá? Que nós vamos encaixar aquele modelinho que a gente fez. E aí, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. Olha, eu vou encaixar nessa posição aqui assim, tá? De frente. E eu vou encaixar aqui, ó. Assim, ó. Para finalizar a boina, nós vamos fazer aquela mesma pinturinha que nós fizemos no vestido, tá? Estou utilizando a mesma ferramenta e a gente vai aqui adicionando as bolinhas aqui, ó. E agora, com as duas partes do corpinho prontas, basta encaixar, e eu tô inclinando a cabeça dela aqui um pouquinho pro ladinho, pra ela ficar naquela posição que a gente idealizou
no início. Esse é o resultado do nosso passo a passo de hoje da Moranguinho com esse look repleto de detalhes que eu amei fazer cada um deles. A combinação final fica muito linda. Essa peça ficou com cerca de 11 centímetros, é o tamanho ideal para que nós possamos trabalhar com os topos, montando cubos decorados, fazendo lembranças e montando os personalizados de luxo. E eu preparei para vocês aqui uma peça bem especial, cheia de detalhes, utilizando esse aplique para que vocês tenham aí uma ideia a mais de lembrança personalizada. Aqui está a minha sugestão para você utilizar esse aplique que nós fizemos aqui no nosso passo a passo, além de usar o aplique para os topos, para as lembranças personalizadas e também para os personalizados de luxo. Você pode criar lembranças incríveis, como por exemplo, porta-retratos personalizado. Esse é um porta-retrato completo. Gente, olhem a estrutura desse porta-retratos. É claro que as ferramentas que eu utilizei aqui no complemento desse porta-retrato, eu vou deixar aqui na legenda para vocês todas as informações que vocês precisam para conseguir desenvolver uma peça como essa. Eu fiquei satisfeita com esse resultado, gostei muito de trabalhar a Moranguinho, gostei muito do look dela, de adicionar todos os detalhes, achei incrível trabalhar com essas ferramentas. E agora me conta aqui, você também gostou dessa peça? Vai fazer por aí? Me conta aqui.